Venho à tribuna hoje para tratar de um assunto que eu já venho falando há muito tempo e uma preocupação que tem me levantado, que é sobre o futuro, deputado Joey Vale, da nossa cidade. Nós vivemos numa cidade relativamente nova, numa unidade da federação, desculpa, não vou falar cidade, mas nós vivemos numa unidade da federação relativamente nova, mas com problemas velhos. Nós temos um sistema de saúde, deputada Gaciel Maia, extremamente precário. Nós temos a nossa economia, que ela é baseada exclusivamente no serviço público e baseada exclusivamente a sua arrecadação, principalmente, na esfera pública. Nós temos o nosso sistema educacional, que, quiçá, seja considerado um dos melhores do país, mas ainda com alguns problemas estruturais. E nós temos Brasília com um sonho. E a minha preocupação do futuro de Brasília é porque, até hoje, nós estamos vivendo a crise econômica, principalmente, que atinge todo o país. Brasília não consegue avançar concretamente no que se refere ao desenvolvimento econômico e a novas modalidades econômicas. Nós temos diversos projetos que ainda estão no papel, que precisam, deputado Joey Vale, sair do papel, precisam, eu acredito, de força e determinação para que esses projetos se tornem realidade. E ainda mais, a nossa capital precisa, acima de tudo, identificar qual é a sua vocação, ou quais são as suas vocações. Nós tivemos recentemente na Agro Brasília, Vossa Excelência lançou a frente parlamentar em defesa do setor agropecuário, e lá nós vemos que Brasília tem sim uma vocação também voltada ao agronegócio. O que falta na minha avaliação, e nós precisamos olhar para frente, não só para a esquerda e nem para a direita. Nós precisamos ir para frente. Porque quando eu olho para a direita ou para a esquerda, com certeza eu posso tomar atitudes erradas. Mas quando eu olho para a visão de futuro, eu construo novas coisas. O que é necessário, deputado Joey, é que os gestores públicos, e aqui eu não estou falando do governador, não estou falando de secretário de Estado, eu estou falando dos gestores, eles precisam ter a coragem de empreender. Nós precisamos tirar a palavra empreendedorismo, somente vinculada à área privada, e precisamos trazer essa palavra para dentro do setor público. E quando eu falo empreender, eu digo que é necessário que nós tenhamos coragem de implementar novos modelos, e não falo modelos de gestão, mas são novos modelos de governança na nossa cidade. Quando eu falo modelo de governança, porque existe uma diferença, para aqueles que talvez não saibam, de gestão para governança. Gestão é o fazer, e a governança é como fazer. E se nós conversarmos com qualquer secretário de Estado, com qualquer servidor público, com qualquer subsecretário, eu tenho certeza que todos eles trabalham mais de 8 horas por dia. Todo servidor público trabalha muito mais do que isso. Ou seja, eles estão fazendo gestão. Mas falta, deputado Joey Vale e deputada Luzia de Paula, o como fazer. Nós temos, por exemplo, hoje na saúde, todos os dias, quando nós ligamos a televisão, ou quando nós abrimos os jornais, ou quando nós ligamos o nosso rádio, ou quando nós lemos os blogs, quando se fala da área da saúde, nós temos o caos. Nós temos hospitais que as pessoas reclamam que faltam remédios, que faltam isso, que falta aquilo outro. Ou seja, existe uma escassez de insumos dentro dos prédios públicos. E muitas vezes a população lá na ponta diz, isso é problema de gestão, enquanto o gestor aqui em cima diz, não. Não, isso não é problema de gestão. Aonde está o problema? O problema, na minha visão, está na governança. E, principalmente,
Aí eu quero dizer que na saúde, nós não podemos tratar a compra de um medicamento da mesma forma que se compra um tijolo, da mesma forma que se compra um saco de cimento. A vida não pode esperar. Hoje, um diretor-geral de um hospital ou um chefe de um centro de saúde, para ele comprar uma dipirona, ele tem que mandar um memorando, e esse memorando é encaminhado para a sua superintendência, e esse memorando que veio do centro de saúde, que foi para a superintendência, é encaminhado para a subsecretaria de logística, que é encaminhado para uma subsecretaria chamada de administração geral, que lá é encaminhado para a comissão de licitação, e que lá é feito o edital. Depois do edital, é lançado esse edital, depois de 90 dias, se não houver nenhum tipo de suspensão, aquela dipirona que o centro de saúde pediu, vai ser comprada. E ainda demora mais 120 dias para ser distribuído. Aquela dipirona que o chefe do centro de saúde pediu para atender um paciente naquele momento, demora no mínimo para chegar na ponta, no mínimo, isso nós falamos dos prazos sem nenhum tipo de problema, 6 meses. Agora imagina você fazer uma licitação com mais de 25 mil itens, deputado Joey Vale. Muitas pessoas vão falar, isso é falta de planejamento. Quando você faz o planejamento financeiro, com certeza, na sua economia doméstica, você não faz o planejamento, olha, no mês de janeiro eu vou ficar doente, então eu vou reservar um recurso para pagar o hospital, porque em janeiro eu vou ficar doente. Ninguém faz isso. Por isso que eu defendo, deputada Celina Leão, Vossa Excelência foi presidente desta casa, eu já vi essa tribuna várias vezes, eu defendo que a saúde precisa sim ter um regime diferenciado. Nós temos na educação um exemplo de como funciona, que é o PEDAF. O PEDAF, que é um recurso que é descentralizado direto para a escola, e da mesma forma, o deputado professor Reginaldo Veras deve conhecer também o PDDE, que é um programa do Ministério da Educação, que coloca a deputada Garcel Maia o recurso na mão do diretor da escola. E lá ele sabe quais são as necessidades que ele tem, obviamente dentro do limite legal. Nós temos na saúde o PDPAS, só que o PDPAS tem diversas limitações. O porquê não implantar o sistema do PEDAF na saúde? O que eu quero dizer para Vossas Excelências e para aqueles que estão nos ouvindo, acompanhando pela TV web da Câmara Legislativa, que não adianta nós ficarmos discutindo, talvez chamar as audiências e tal, sobre a questão da saúde, se nós não discutirmos o modelo de governança da saúde. Nós precisamos mudar a governança da área da saúde. E aí eu defendo sim que exista um regime diferenciado de contratações para a área da saúde. Eu defendo sim que, por exemplo, deputada Celina Leão, os medicamentos que a Secretaria de Estado de Saúde compra, por que esses medicamentos não podem ser isentos de impostos? E ainda digo mais, por que os medicamentos que são receitados, deputada Garcel Maia, pelo hospital público, por que esses medicamentos não podem ter isenção de impostos na hora da venda, lá na ponta, para se vender mais barato, já que o Estado não consegue fornecer? Eu defendo, sim, um regime diferenciado de contratações para a saúde, que desburocratize a compra, principalmente de medicamentos. Eu defendo, sim, uma mudança no modelo de governança nessa área da saúde, e defendo ainda mais, que é necessário que nós repensemos que tipo de gestor nós queremos à frente dos nossos órgãos públicos. Será que é somente o gestor legalista? Ou será que é o legalista com o empreendedor? Um exemplo que eu gostaria de utilizar, ontem nós tivemos o relatório de prestação de contas feitas pelo IBRAM, e deputado Joey Vale, Vossa Excelência, que também é vinculado à área ambiental, me deixou muito assustado que 90% do orçamento destinado ao IBRAM, que está em torno de 70 milhões por ano, 90% desse orçamento, deputada Garcel Maia, é utilizado para fazer pagamento de pessoal. Sobram exatamente os outros 7% é o custeio da folha, ou seja, chega a 97%, e os outros 3% para custeio e investimento. O que isso significa, para quem não entende um pouco de orçamento? Os parques hoje do Distrito Federal, todos são responsabilidade do IBRAM,
para a sua manutenção e implantação. Ou seja, ele tem 3% de todo desse seu orçamento para implantar e também para cuidar dos parques. Aí me faça uma pergunta. Qual é o órgão que sustenta com 3% de investimento e de custeio? Isso é autofagia, na minha avaliação. Eu não estou querendo dizer que você tem que diminuir o custo de pessoal, mas é necessário se aumentar os investimentos. Como você aumenta o investimento numa crise? Ou você tenta aumentar o imposto, ou você chama o privado por uma parceria. E aí eu queria deixar uma pergunta no ar. O porquê não que o Distrito Federal não pense numa parceria público-privada para os parques do Distrito Federal? Da mesma forma que é feito em São Paulo, da mesma forma que está sendo feito no Rio de Janeiro, da mesma forma que o prefeito João Dória está fazendo isso com os parques da cidade. Um exemplo, o Parque Ibirapuera já vai fechar numa parceria público-privada para a exploração do Parque Ibirapuera com o ginásio Ibirapuera. O porquê não se pensar nesse tipo de parceria para a manutenção e a implantação dos parques aqui no Distrito Federal? Bem, na minha avaliação, eu acredito que para que tudo isso dê certo, é necessário duas coisas. Primeiro, coragem. Coragem para empreender. Porque empreender é fazer algo novo. É fazer algo que ninguém fez. Não é copiar aquilo que é feito. E segundo, é necessário também que você venha se cercar de pessoas que comprem o seu sonho. Uma outra modalidade que nós precisamos pensar, tirar do papel, e essa casa precisa cobrar, é a implantação de fato do parque tecnológico. Na minha avaliação, na minha humilde avaliação, a vocação de Brasília é a indústria limpa, é a indústria tecnológica. O parque tecnológico precisa sair do papel. Hoje nós temos os 2 principais data centers dos 2 principais bancos do país já instalados no parque tecnológico. O porquê nós não podemos sonhar de trazer as grandes empresas de tecnologia e de nanotecnologia para o parque tecnológico? Com isso, nós fomentaremos a economia, a indústria limpa e vamos mudar o modal da economia da cidade. Obrigado, presidente.